Começamos mais um TV Cidadã. Nosso entrevistado de hoje é Anselmo Romão, ele que é presidente da comissão pré-fundadora do CIMACTER. Tudo bem, Anselmo? Tudo ótimo, Isa. A gente já agradece a sua vinda aqui para falar sobre esse sindicato que está se formando, né? Isso, conta pra gente que categorias formam esse sindicato. Olha, Isa, a gente não pôde fazer só com motorista de aplicativo, porque uma coisa que ficou no ar, uma coisa que ficou meio que suspensa aí, em dúvida na cabeça de grande parte da categoria, é sobre essa regulamentação, né, que foi sancionada pelo Temer, mas a regulamentação foi para os aplicativos, entendeu? Não regulamentou-se a profissão motorista por aplicativo. Então, eu, Anselmo Romão, não vou me aposentar como motorista por aplicativo. Entendeu? Então, assim, a gente teve que fazer um aglomerado de categorias, motorista terceirizado, motorista de vans, para poder fazer essa consistência e ter um respaldo jurídico. Pois é, aí é o Sindicato dos Motoristas por Aplicativos, Condutores de Cooperativas e Trabalhadores Terceirizados, em geral, do estado de Alagoas. São muitas categorias, né? Mas todas elas realmente motoristas, né? Motoristas, exatamente. O que temos em comum é a direção, é o volante, é transportar vidas, que isso é o que a gente gosta de fazer e faz com maestria. E a gente está em tramitação, está em cartório. A gente fez já a nossa Assembleia Geral. Quando foi que vocês deram o start realmente para começar? Como foi que surgiu essa ideia de juntar essas categorias? Olha, primeiro foi uma questão legal, né? Primeiro pensou-se em fazer só com os motoristas de aplicativos e tal, mas só que viu que não havia um respaldo jurídico. Para se fazer um sindicato é algo que, como eu não tinha esse conhecimento técnico, eu jamais imaginava que fosse algo tão complexo, né? Me revelou um mundo onde eu vi que, sinceramente, naquele momento não sabia de nada. Mas a gente com pessoal especializado, um corpo jurídico muito, muito bom, pessoas também muito engajadas na situação, muito engajadas na luta. Então chegamos ao consenso, também tivemos aconselhamento de outros estados. A gente está em contato com o país inteiro nesse momento. Inclusive, a partir da nossa pré-fundação, já estamos indicando, já estamos orientando outros estados a fazer também. Tem isso, porque o conhecimento técnico em relação a isso, essa coisa nova. Então, fica aquela coisa no ar, muitos não sabem o caminho das pedras e estamos aí orientando muitos estados no país, claro que com grande satisfação. E se sindicalizar é importante, né? A gente vive num momento em que os sindicatos estão sendo um tanto que diminuídos, né? Ou como a gente poderia dizer, enfraquecidos no Brasil. E vocês estão montando um sindicato. É preciso se politizar, né? Como você disse, você não sabia, mas agora está estudando, está aprendendo e com seus companheiros montando essa entidade. Exatamente. A gente parte do princípio da honestidade, sabe? Tanto eu como toda a diretoria do sindicato passamos o dia no volante. O primeiro pré-requisito para ser da diretoria ou sindicalizar é ser motorista por aplicativo, isso não tem como fugir. Então, assim, o sindicato atualmente a gente sabe que está sofrendo uma séria agressão, digamos assim. Está passando por um momento muito peculiar na história. Os sindicatos eram muito fortes e estão sendo tanto que enfraquecidos financeiramente, digamos assim. Quando se tira a contribuição mensal, quando se tira nacional, essa contribuição, né, obrigatória, né? Uhum. Entretanto, o nosso sindicato, por ser sindicato de profissionais autônomos, também não teria como fazer essa obrigação. Uhum. Então, para a gente, isso não afeta, não é algo que vai nos afetar tão brutalmente, né? O que a gente luta, o que a gente busca todo dia é o bem da categoria. Isso fica estampado, isso fica em evidência. Entendeu? Não tem como fugir dessa regra, porque a gente está no dia a dia, está na luta, estamos em contato diretamente no WhatsApp, canal de rádio, que temos aplicativo de rádio também. Então, a gente está junto. A ideia não poxa, vamos fazer um sindicato e agora acabou, vamos viver disso. Não, peraí. A nossa ideia é simples e objetiva.
defender a nossa categoria, que estava abandonada, né? A gente via aí o município, a gente via aí deputados massacrando a categoria. Por quê? Porque não tinha uma entidade representativa forte de nome. Existem sim algumas associações e tal, mas a gente sabe que os fins das associações não representa a categoria. A associação ela é muito interessante, ela representa sim os associados. Entretanto, para ter uma força, um respaldo jurídico, uma representatividade séria, só o sindicato, e isso não tem legislação no mundo que vá tirar da gente. A gente não quer, a partir de poucos momentos agora vamos fazer o sindicato e, né, pendurar a chuteira e ir para casa, viver do sindicato. Não, a gente quer lutar pela categoria. Esse é o nosso segredo. Só lembrando que aqui em Maceió está surgindo realmente muitas associações, né, de motoristas por aplicativos, né, tem mais de uma associação aí que está surgindo, e que você quer deixar claro que o sindicato realmente é a representação que tem mais força nessas instituições, né? Isso, é isso. Assim, a associação, eu tenho um contato muito estreito, uma relação muito estreita com o pessoal da associação. Vocês têm essa rede, exato, né? Continuam a gente, de falando. forma alguma, existe nenhuma inimizade, a gente se respeita bastante, né? Cada qual, no seu cada qual, mas existe muito respeito. Quando vão fazer algo, me comunica. Quando eu vou fazer algo junto com o pessoal também, eu comunico. Existe um elo muito estreito, muito respeito. Entretanto, a gente tem que colocar as diferenças muito bem pautadas. Entendeu? Para que não fique aquela dúvida na cabeça. A representatividade de um sindicato é uma e a representatividade de uma associação é outra. Isso tem que ficar muito bem claro na cabeça do motorista. E outra coisa, a gente não está aqui também para fatiar o negócio. Muito pelo contrário, a gente quer unir. A gente quer uma união séria, uma união onde mostre aos governantes que eles não estão brigando, não estão tirando o sustento de um pai de família ou dois. Muito pelo contrário, tem muita gente. A Uber chegou aqui em Maceió em 2016, que me permitam, salvo engano, foi... né? Outubro, por aí, final do ano, né? Exato, outubro de 2016. Antes já tinha uma lei aí, né, na Câmara Municipal de Maceió, né, que proibia os Ubers, e aí vocês conseguiram derrubar isso, se uniram, né, fizeram protestos, houveram também algumas rusgas aí com os taxistas, né, que não queriam que o Uber se instalasse aqui em Maceió. A gente não gosta muito de tocar nesse assunto, né? Mas foi um fato. Né? Contra fato não existem argumentos. E em todos os lugares do mundo, assim, né? Quando o Uber chega num lugar, né? A categoria que já está, né? Sempre há uma resistência, né? Infelizmente, né? Infelizmente, a gente vive um processo aí de modernização, de evolução da tecnologia em todos os segmentos da sociedade, todos, né? Todos os segmentos da sociedade evoluiu a tecnologia, evoluiu tudo. Então, assim, isso é um processo natural. Né? A gente defende nossa categoria com unhas e dentes. Entretanto, temos que olhar o outro lado também da moeda. A gente não deixa de ficar atento a isso. Existe sim uma categoria centenária, né? Que merece sim o nosso respeito por prestar esse serviço que é muito semelhante ao que a gente presta. Entretanto, o Uber, como a gente prefere falar no momento, porque é o aplicativo que chegou, né, que abriu as portas, e antes de chegar na cidade, ele não vem ao léu, não é um sorteio. E simplesmente chega, olha, vamos fazer aqui um sorteiozinho, Maceió, vamos para lá hoje. Não é assim. Ele faz um estudo geográfico da cidade, faz um estudo do perfil socioeconômico do cidadão daquela cidade. Ele faz um estudo do público que vai abrir naquela cidade. Para daí, então, ele ver os benefícios que vai dar, tanto a motorista quanto aos passageiros. E a outra categoria já existente abriu mão disso, de fazer esse estudo, abriu mão do seu público. Essa é a verdade, infelizmente. Eu tenho amigos taxistas, tenho vizinhos taxistas. Assim, não é uma unanimidade de que a gente vai viver brigando, mas assim, existem, lógico, que alguns deles que se sentiram seriamente agredidos com relação à nossa chegada. E por meio de desespero, por não saber o que fazer também, tivemos muitos problemas. Entretanto, hoje não temos mais isso, a gente não... Coisa rara, fatos isolados. Lógico que isso aí não é via de regra, tem as exceções, né? Não está um mar de rosas, mas também não está aquele caos. Então, assim, é a aceitação da evolução. A gente não chegou aqui para tirar nada de ninguém, pelo contrário. A gente chegou para somar,
para atender um público onde, na sua imensa maioria das vezes, não tinha como nem pegar um táxi. Essa é a verdade. A gente abriu um leque. Existe um público, né, fiel aos nossos colegas taxistas que não abrem mão deles. Vamos fazer o quê? Vamos brigar? Não, ótimo. É assim que se vive em sociedade, é assim que se vive em um lugar onde se prevalece as leis. E quem ganha é o consumidor, né? Os clientes, a população, né? Sempre. Mas nesse caso... Com a boa concorrência, né? A gente tem que fazer uma visão mais ampla. Nesse caso, Isa, quem ganha não é só o passageiro. A gente tem que se atentar também que o país vive um problema seríssimo. Claro. Vive um período de recessão. A gente não cresce, não gera emprego e renda. Entendeu? Por exemplo, em países fora, a Uber chegou como complemento de renda e assim é até hoje para muita gente fora daqui. A gente tem contato com pessoas direto da Califórnia e tal, que é muito diferente daqui. Aqui, o nosso sistema atual político não permitiu que isso fosse apenas um complemento de renda. A gente tem um país aí de quase 15 milhões de desempregados. A gente tem que abrir os olhos para isso também. É a renda principal de muita gente, pois né? É. Ser então, motorista por ela chegou aqui na ideia de ser um complemento, mas só que tornou-se renda principal para muita gente, para muito pai e mãe de família. Então, assim, é bom para o passageiro uma concorrência, muito bom. Para o motorista que estava em casa, que tem um carro, que estava desempregado, que não tem nem como pagar o emplacamento de um carro, que muita gente que tem um carro em casa, mas anda de ônibus, porque não tem como pagar um combustível, esse cara foi trabalhar com o carro dele, que Mauá, né? E quem ganha com isso, os dois lados. Né? Tanto o motorista, que hoje tem uma fonte de renda honesta, digna para levar o pão de cada dia para casa, e o passageiro, que antigamente não tinha condições de pegar um táxi, não só pelo preço, né, digamos de passagem, às vezes pela localidade que ele mora, né, o bairro, o perímetro que ele mora, muitas vezes o preconceito, ou às vezes mesmo o medo, não permitia que nossos colegas fossem até lá. Então, assim, hoje, como existe para o passageiro do nosso aplicativo, ou dois aplicativos, digamos assim, existe um cadastro, existe uma... Não a nossa... Lógico, que a gente tem que lembrar que cada um. A gente não é táxi não é Uber. A gente nunca vai sair por aí na esquina e alguém vai dar a mão e pegar um Uber, né? Então, por aplicativo, tem um cadastro, é uma coisa um pouco mais segura, né? Então, assim, vamos a qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora. Eu já peguei pessoas que disseram, me falaram com os olhos rasos d'água, meu filho, que felicidade, um táxi nunca entrou aqui. E o que é que eu vou dizer a essa senhorinha se vê uma legislação proibindo que a gente trabalhe? Então, assim, são várias vertentes, são vários lados que temos que olhar. É verdade. Anselmo, já a gente vai falar mais sobre toda essa formação do sindicato e também sobre algumas ações e algumas dificuldades que as categorias têm. Aí, já, depois do intervalo. Até mais. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor?
Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Voltamos com o nosso TV Cidadã. Estamos com Anselmo Romão, ele que é o presidente da comissão pré-fundadora do SIMACTER, que é o Sindicato dos Motoristas por Aplicativos, Condutores de Cooperativas e Trabalhadores Terceirizados em geral do estado de Alagoas, que é um sindicato que junta aí várias categorias. É até difícil para a gente falar o nome enorme do sindicato, mas é basicamente o SIMACTER, não é isso? Exatamente. Resumidamente, fazendo um resumo pragmático, né? SIMACTER. No primeiro bloco você falou mais sobre os aplicativos, né? Uber, né, que é o principal, e sobre essas dificuldades e sobre a sociedade também estar se atualizando, né, para esse novo serviço aí. Agora eu queria que você falasse para a gente também sobre essa outra categoria que está junto com vocês aqui, que é a parte do pessoal das vans, né, das cooperativas. Como é que vocês veem essas questões das vans, já que tem aí o transporte do interior, né? Tem a questão da segurança também nas vans e a qualidade do serviço. Isso é o seguinte, em relação a vans, a transportes terceirizados, a gente pretende sim, né, juntamente com a diretoria, buscar esse pessoal, a segurança, lógico, que a gente tem que fazer também uma análise da segurança numa forma panorâmica, numa forma geral. O problema de segurança, o que eu digo sempre aos meus amigos é que a gente não pode particularizar essa parte da insegurança para a gente, entendeu? A violência, ela está aí estampada na sociedade, é uma coisa assim, meio que sem controle, né? Então a gente não pode particularizar. Isso que eu bato muito nessa tecla, porque, por exemplo, alguns parceiros nossos são assaltados, né? Tem os carros roubados, e assim, parece que é um ataque a gente, quando na verdade não é bem assim. O problema de segurança está aí para toda a sociedade. Minha mãe não dirige por aplicativo, minha mãe não dirige por van, mas já foi assaltada 4, foi 5 vezes, né? Então, assim, essa segurança, a gente pretende conversar, assim. Temos também um contato muito estreito com o pessoal do Boipetran, que também sempre nos acolhe muito bem, e a gente agradece muito esse apoio. Sempre que precisa, a gente tem um contato muito direto, muito estreito, para fazer a segurança. Sempre que acontece alguma coisa de risco, a gente tem um contato direto. E assim, essa é a parte boa, é a união. A nossa segurança parte desse princípio, de a gente nos unir em uma categoria só, unirmos em um bloco sólido e honesto, um com os outros. Somos todos amigos e temos que nos proteger, buscando os meios legais, buscando a polícia, buscando pessoas que também não nos deem suporte, mas também buscando outros métodos. Como você falou agora há pouco, a gente tem que buscar algumas coisas para a nossa categoria, peculiares, rastreadores, sistema de monitoramento. Então são coisas que pretendemos veementemente correr atrás disso, entendeu? O nosso intuito, eu bato na mesma tecla, somos motoristas como todos os outros. A nossa ideia não é, como já falei, repito, não é fomos ao sindicato, saiu do cartório, CNPJ, e agora? Vamos para lá, agora é só sucesso. Não, a gente quer continuar trabalhando, que é isso que a gente gosta de fazer, é trabalhar no dia a dia, não é a vantagem financeira, até porque, como você falou agora há pouco, os sindicatos estão sofrendo um forte abalo, e nosso sindicato também não sofreria pelo fato de ser sindicato de pessoas que trabalham autônomas e não teria essa obrigatoriedade mensal com a gente. Então, desde o princípio, ninguém pensa em fins lucrativos. Pense sim em conseguir trabalhar, porque se não nos unirmos em uma categoria sólida e forte, vem poder legislativo, né, e poder executivo, aí vem Sintax, vem associação de taxistas, todo mundo contra a gente. Então, assim, peraí, a gente vai ficar só olhando? Não é bem assim. A única ideia nossa partiu disso, porque se ficássemos apenas observando tudo acontecer
como se estivéssemos numa plateia assistindo, já teríamos perdido esse direito de trabalhar há muito tempo. Vocês fizeram uma assembleia em abril, né? Utilizaram até o espaço aqui da Assembleia Legislativa, né? Do auditório da Assembleia Legislativa. Como foi essa assembleia de vocês em abril? Olha, foi um espetáculo. Eu fiquei surpreendido, porque eu esperava menos pessoas. Motorista de aplicativo, toda essa categoria não gosta de parar por qualquer coisa, né? Pessoal que está na labuta dia a dia, não quer parar, quer trabalhar e tal. Mas eles são antenados, né? Eles são antenados, mas não querem parar de trabalhar. Exatamente. A gente até entende que eu também trabalho. Eu trabalho 12 horas por dia. Meu amigo Queco também trabalha 12, 13, 14 horas por dia, duro. Não quer parar para qualquer coisa, não. Ninguém vai. Vamos fazer uma reunião. Não, para quê? Então, tem que ser importante. Então, assim, foi algo de tão importância que a própria categoria disse, não, a gente tem que ir. Porque ou a gente se une em um bloco sólido, forte, ou seremos engolidos. E nesse momento se mostrou que o pessoal, sim, está antenado. Claro, não para qualquer coisa. Às vezes o pessoal se revolta, porque a gente tem que fazer isso, tem que paralisar, tem que... Mas o pessoal reluta um pouco em relação a essas coisas, porque não quer parar por qualquer coisa. A nossa Assembleia Geral foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Não coube todo mundo, teve que pegar mais cadeira. Foi uma coisa interessantíssima. Eu mesmo me surpreendi, porque eu já conheço o pessoal, a gente sabe que não para por qualquer coisa. Eu não esperava uma coisa tão grandiosa, mas foi realmente um espetáculo. E quando é o prazo aí que vocês têm para esses documentos estarem realmente aprovados e vocês estarem a todo vapor como sindicato montado? É cartório, né? Então, assim, foge um pouco da nossa alçada, foge das nossas forças. Mas a gente tem um conhecimentozinho em relação a esse assunto e esperamos que em um prazo de 30 dias já estejamos aí dando entrada no nosso CNPJ, né, sendo pessoa jurídica já, aí a gente já pode sentar em mesa de negociação, já podemos... Tem tanta coisa que a gente quer fazer que eu poderia... É uma lista, né? Fazer uma lista enorme de coisas. Entretanto, a gente não pode falar muito, a gente não pode ficar prometendo, porque ninguém aqui é político, mas a vontade é de, sabe, o limite é o céu. É verdade, isso. Eu sei que vocês têm muitas ideias boas, né? Quando se tem um sindicato ou uma associação de categoria, as pessoas têm o pensamento comum, né? De que querem benefícios. Exatamente. Né? O que vocês... Eu sei que o sindicato é para lutar pela categoria principalmente, né? Mas o que vocês pensam aí de benefícios ou coisas peculiares da categoria de vocês? Isa, assim, como você frisou, o nosso principal foco é em segurança para esses motoristas, tanto por aplicativos ou condutores de vans cooperativas. Eu acho que o primeiro passo é segurança. Né? Dentre esse segmento, a gente tem várias ideias. Como eu falei, a gente tem um relacionamento muito estreito com o pessoal do BPTran, do qual a gente sempre agradece, mas também tem algumas coisas que podemos fazer particulares. A gente tem ideias em relação a isso. Quando você falou dos rastreadores, como seria esses rastreadores? Seria diminuição no preço para esses rastreadores? Sim. Olha, a gente tem aí uma expectativa enorme. Como eu falei, eu não gosto de falar nos grupos. Eu vou expor aqui para vocês, tá bom? Vou lhe falar. Primeira mão pra a gente tem ideia de sistema de rastreamento com monitoramento 24 horas. Né? Por exemplo... A gente fica mais tranquilo em saber que alguém, que Deus me livre, se alguém entrar no meu carro está sendo rastreado, eu digo, meu amigo, leve, é seu, vou embora. Eu não vou lutar com aquele cara. Como a gente vê às vezes aí o cara reagindo a um assalto, por quê? Porque ele está com medo porque o carro dele não tem seguro e não está sendo rastreado. Então termina a gente perdendo a vida por um objeto que poderia ter evitado aquilo. Então nosso principal foco é em segurança. O sistema de rastreamento que a gente quer colocar nesses veículos, todos eles, não vai passar de R$15. Então é algo que a gente pegou e jogou no chão o valor. A gente está em negociação aí, basta a gente tirar isso do papel, começar a caminhar, pronto, primeiro espaço, segurança. Não tem para onde correr, não tem lutar contra preços abusivos de combustíveis. É uma coisa que é muito complexa, está um pouco acima da nossa alçada. A gente já briga com isso e tal, não vamos também ficar de braços cruzados. Entretanto, coisas que pragmáticas, para agora, saiu do papel, começamos a caminhar, é segurança. Nossa primeira meta.
E você falou também da questão dos combustíveis, né? Como você falou, é uma questão nacional, mas que afeta muito toda a categoria dos motoristas, né? De transporte público também afeta. Vocês tiveram também aí envolvidos, a gente teve uma paralisação, por exemplo, do pessoal dos caminhões. Os Ubers podem também estar aí nessa luta? Podem e devem, não só podem. Porque, como você falou, afeta a todos. Todos e todos. Tanto motorista por aplicativo, quanto condutores de vans, de cooperativas, transportes escolares, ônibus, caminhoneiros, mototáxis. Então, assim, a nossa categoria está ciente disso e está ciente de que pode colaborar. Não podemos fazer tudo sozinho. Existe também aí uma união nacional, que estamos em conversação também com essa união nacional, mas em relação a preços de combustíveis abusivos, como você citou agora, é uma coisa que abrange o país todo e não estamos assistindo isso de braços cruzados. Por exemplo, no porto aqui de Maceió, eu, junto com o pessoal, junto com o Queco também, que é um cara muito querido para essa categoria, passamos, o Queco dormiu fora de casa, a gente casado, sabe? Mas a gente passou o dia, não fui o primeiro a chegar, mas fui um dos, né? Foi até uma amiga nossa, a Dani, fechou e chegamos em seguida, né? Passamos o dia lá, o meu carro é gás, eu poderia muito bem estar aproveitando, né? E é hoje, né? Parem aí, e eu tô escapando pela tangente, mas não, a gente se juntou, foi para lá, convocou o povo, foram os nossos amigos também, ficaram de plantão, passamos o dia, passamos a noite, dormimos, o Queco dormiu dentro do carro na primeira noite, depois dormiu no chão, foi aquela loucura, dormiu numa barraca. Então, assim, a gente está também olhando para fazer uma visão num contexto geral. Não só também da nossa categoria, mas, por exemplo, como você falou, o preço do combustível é uma coisa que foge um pouco da nossa alçada, então é no país inteiro. Mas no que depender da gente, não vamos ficar de braços cruzados só olhando não, só assistindo esses absurdos não. Mobilização tem que ser com todo mundo, né? Tem que ser com todo mundo, Isa, porque, veja só, infelizmente dessa vez, o nosso país ele passa por um processo de modificações. A gente está aprendendo a se mobilizar, está aprendendo a exigir direitos. Por exemplo, eu não tinha ideia do que era um sindicato, não fazia ideia. Mas eu tinha um grupo muito forte de WhatsApp, tem canal de rádio que a gente está sempre em comunicação. E vou colocar seu número na tela, que é o 98732-9245, para quem quiser saber mais sobre o sindicato, para quem, por exemplo, é motorista por aplicativo ou pertence às cooperativas e quiser fazer parte dessa luta também, né? Pois é, Isa. É o que eu falo sempre aos motoristas aqui, os ausentes nunca terão razão. Então não se ausenta, não fica de fora só olhando, faz a tua parte. A mensagem que eu deixo é essa, é de esperança, mas não do verbo esperar, e sim de que as tuas ações, junto com as nossas ações, juntos, a gente consegue. É isso aí, Anselmo, obrigada por sua participação aqui. A gente já está no final do nosso programa. Leve. Já terminamos, mas já fica aqui o convite para uma próxima vez, para quando o sindicato estiver realmente a todo vapor, você trazer todas as novidades para a gente, tá bom? Tá ok, muito obrigado. Obrigada também, leve nosso abraço lá para o pessoal do sindicato Simacté. Obrigada também, telespectador do TV Cidadã. Até mais, tchau.